Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25. Serão 13 primeiros versículos que nós iremos ler, do 1 ao 13. Quantos irmãos encontram aí? Sei que os irmãos são bons de endereço, né? Encontram fácil. Obrigado, irmão, Deus lhe abençoe. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa noite, para poder compartilhar com os irmãos algo de Deus, né? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, assim também como o pastor desta igreja, né? Casal abençoado de pastores, né? Que para mim é uma honra, né? Eles nos convidaram para estar aqui e eu me sinto muito feliz. Agradecer também a vida do meu pastor que me liberou, e do líder do Ministério de Louvor, que também concedeu para que eu estivesse aqui somando com os irmãos. Eu não sei cantar, mas eu estou lá no Ministério de Louvor, né? Então, devo satisfação a todas as lideranças por onde eu estou. E dizer que eu estou feliz por estar aqui nessa igreja. É uma igreja que eu gosto muito, né? Minha mãe congrega aqui, meu irmão, né? Que é um irmão que eu amo muito, admiro muito. Quando eu era criança, eu chamava ele de pai em cake. Era meu paizinho. Sem mais delongas, meus queridos, eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. É um texto extenso. Os irmãos encontraram? O texto tem um título, uma epígrafe, que diz a parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas por um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós também. Ide antes aos outros que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabes nem o dia e nem a hora. Sente-se dando glória a Deus, com uma salva de palmas bem linda para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, como dito antes, esse é o Evangelho de Cristo. Quem escreve é Mateus, mas quem diz contra esta palavra, quem conta essa história, é o próprio Cristo, para tentar explicar como é o reino dos céus, como será, pois, a sua vinda. Pois ele vem do capítulo de número 24, quando ele é questionado, né, sobre como será o grande dia do Senhor, a sua vinda. Ele vem no capítulo 24 discorrendo sobre vários assuntos, falando sobre como será a sua vinda, falando como será o arrebatamento, como será alguns sinais que virão, como serão N situações. E ele vem discorrendo esse assunto, ensinando sobre isso a toda a igreja. Então isso quer dizer que ele está nos ensinando algo sobre isso, né? Então nós temos que aprender sobre como será a sua vinda. Mas no capítulo de número 25 ele simplifica e ele conta uma parábola, que é uma parábola muito conhecida, chamada de a parábola das 10 virgens. E aqui eu tenho certeza que todos já ouviram falar dessa parábola. Tenho praticamente certeza que todos conhecem essa história. E é uma história muito simples, né? E que a gente coloca em prática e que a gente se assemelha e a gente espera ser as 5 prudentes. Acho que todo mundo aqui vem na igreja com o intuito
de ser as 5 prudentes que estão com seu azeite preparado. Mas nesse texto aqui, ele fala coisas interessantes, né? Quando fala dessas 10 virgens, eles estão falando de pessoas que estão dentro da igreja. Não está falando de essas 5 são as pessoas que estão na igreja, as outras 5 são as pessoas que estão no mundo, não. As 10 são as pessoas que estão dentro da igreja. As 10 são pessoas que, quando diz aqui, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, as 10 são pessoas que estão dentro da casa de Deus, buscando encontrar o noivo, buscando ir para o céu, buscando morar no céu. Só que a forma em que elas buscam é diferente. Umas são loucas, outras são prudentes. Umas é de qualquer maneira, outras já se guardam, se preservam, se santificam, esperam com fé na volta do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala dessas 10 virgens, elas estão aqui no meio desta igreja. Há pessoas que estão dentro da igreja e que infelizmente não vão subir no arrebatamento. É uma realidade, mas a forma em que nós buscamos é que vai dizer isso. A salvação ela é para todos, tanto para quem está aqui dentro da igreja, quanto quem está lá fora na igreja, no mundo. Mas aí vai depender da pessoa, qual é a escolha dela fazer. Se ela verdadeiramente vai buscar o Senhor com prudência, com santidade, com perseverança, ou se ela vai buscar de qualquer maneira. Há um ditado popular aí no mundo que dizem que todas as coisas levam a Deus, todos os caminhos, todas as religiões. E o mundo aí fora tenta pregar uma facilidade, sendo que independente de qualquer religião que você seja, você é de Umbanda, você é budista, tudo busca a Deus e tudo vai para o mesmo lugar. Mas isso é uma mentira, porque aqui nesse texto fala que as 10 virgens buscavam a Deus, mas a forma que elas buscavam era diferente. As nécias, elas saíram com as suas lâmpadas. Elas saíram com as suas lâmpadas, vai dizer no versículo de número 2. 5, as 3 vai dizer, as nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite, quando fala na Bíblia sobre azeite, ele relata sobre várias qualidades do azeite. Mas em uma delas, uma simbologia é sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o azeite fala sobre unção, fala sobre várias situações, mas também fala que ele é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não habita dentro de você, você corre um grande risco de estar aqui dentro da igreja e de não estar salvo. De estar caminhando, mas caminhando de qualquer maneira, sem estar sendo direcionado por aquele que vai levar a noiva para o encontro do noivo. Há uma analogia em um texto, quando fala de Isaac e Rebeca, que fala que o servo vai buscar a Rebeca, e quando ele chega lá, ele encontra a Rebeca e traz ela preparada para casar com Isaac. Os pregadores e os teólogos dizem que isso é uma analogia ao Espírito Santo, que vem aqui à terra preparar a noiva, buscar para o encontro do noivo. Então, se você não estiver junto com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver com você, se você não estiver caminhando junto com ele, se sua lâmpada não estiver cheia do Espírito Santo, dificilmente você vai ao caminho certo para esse encontro com o noivo. Quem está lhe guiando? De que forma você está sendo direcionada para ir a esse encontro do noivo? E essas 5 nécias, elas não se preocuparam, pois elas não se baseavam pela direção do Espírito Santo de Deus. Elas não se preocupavam em ter azeite, mas as prudentes não. Elas tinham uma reserva de azeite. Elas oravam com certeza, elas jejuavam, elas buscavam a presença de Deus como prioridade em sua vida. Elas buscavam verdadeiramente com afinco. Não simplesmente vou vir à igreja porque é uma ação social, é uma forma de me encontrar com pessoas, de ver pessoas, porque eu não tenho nada para fazer em casa. Ou passei o dia inteiro em casa sem fazer nada para Deus, vou lá na igreja ouvir alguma coisa. A minha vinda para o culto, ela tem que ser uma forma de adoração pura e genuína. Mas eu tenho que estar lá em casa, já estar servindo a Deus e adorando. Lá no meu trabalho, onde eu estiver, porque eu sou cheio do Espírito Santo em todo e qualquer lugar. Não é simplesmente vir para cá, eu vou buscar o noivo lá na igreja, eu vou buscar ir para o céu lá na igreja, mas onde eu estou eu não sou guiado pelo Espírito Santo.
Todas as minhas ações têm que ser guiadas por Ele, porque é Ele que vai conduzir esta igreja aqui para morar no céu de glória, aleluia. E as 5 nécias, elas não tiveram essa preocupação, não tiveram essa atenção para aquilo que o Espírito Santo queria. Pode ter certeza que uma pessoa que está lá no mundo desviado, o Espírito Santo tenta convencer ela do pecado e do juízo para que ele venha para cá. Mas você pode estar aqui dentro da igreja e também não está dando ouvido para o que o Espírito Santo fala. Quantas das vezes o Espírito Santo disse para você não fazer algo e você fez? Quantas das vezes o Espírito Santo te acordou de madrugada pedindo para você buscar mais da presença de Deus e você não fez? Às vezes nós esquecemos de buscar, de encher as nossas vasilhas de azeite. E o que Deus quer é que nós os busque. E ainda mais nesses últimos tempos, e a Bíblia vai falar sobre algo nesses últimos tempos, que eram tempos trabalhosos. Em Timóteo, eu não sou muito de fazer anotações e ministrações, mas dessa vez eu trouxe. E o texto diz assim, Timóteo, segunda epístola aos Timóteos, o capítulo de número 3 em diante diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esses são os homens que nós encontraremos e as pessoas que serão encontradas nos últimos dias. E eu falo com toda a certeza que nós estamos vivendo a última era da igreja. E eu creio em meu coração, assim como disse Paulo, como ele acreditava que aquela geração dele era a geração do arrebatamento, assim eu creio que não se passará muitos anos e chegará o arrebatamento da igreja. E nós vivemos esse período, algo em que é algo tão trabalhoso, porque nós trabalhamos com crentes que são como essas 5 nécias, crentes que não querem ter mais compromisso, em que quando um pastor fala sobre perseverança, ou quando você dá uma palavra de um pouco mais de dificuldade, que o crente tem que ser fiel, que o crente tem que perseverar, que o crente tem que renunciar ao pecado, que o crente tem que fazer renúncias de coisas aqui da terra, ele não quer mais ouvir esse tipo de palavra. Mas se falar, quem quer ganhar um carro novo, quem quer a chave de uma casa, todo mundo quer levantar a mão. Mas quando fala, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos fazer mais coisas ao Senhor, esses são os tempos trabalhosos, porque muitos não buscam mais a presença de Deus como antes. Esses são os tempos trabalhosos em que Timóteo falava. Muitas pessoas até se vestem como tal, têm aparência de que são boas, vivem na igreja, fazem coisas, mas por dentro elas são como os fariseus, há apenas uma hipocrisia, são amantes de si mesmos, nunca abandonam as suas práticas, as suas vontades. Essas eram as 5 nécias. E nós vivemos em um tempo desse, em que às vezes as pessoas não querem mais buscar a presença de Deus, querem só buscar aquilo que Deus tem a oferecer. E as nécias se preocupavam com aquilo que elas iam receber aqui, mas acreditavam que estavam buscando o céu. Mas nada que você pode oferecer aqui vai comprar lugar lá no céu. A Bíblia fala sobre esse assunto, sobre esses tempos difíceis. E nós podemos ver, irmãos, que cada dia menos é pregado sobre a volta de Jesus, ou sobre assuntos sobre buscar a presença de Deus. E quando se fala em orar, quando se fala em jejuar, quando se fala em ter compromisso, as pessoas se espantam, porque parece ser uma outra coisa. Mas esse é o papel da igreja. Mas eu sei que ainda há remanescentes no meio do povo de Deus. Eu sei que ainda há pessoas que têm propósito verdadeiro na sua busca, que é sincero no amor em buscar o Senhor. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão, servir a Deus. Eu não vou ser hipócrita, que não há cansaço, que não há dificuldade, que não há luta, que não há dor. Mas o Senhor disse que nós passaríamos por tribulações, só que Ele seria conosco. Só que se Ele falou que nós passaríamos, é porque nós vamos passar. Mas nós temos que passar em pé, confiando, orando e buscando a presença dEle.
vezes essas 5 nécias são os crentes que não querem ter compromisso com Deus e que na primeira dificuldade eles olham e dizem: ei, eu vou cair fora, porque eu não quero Deus, eu só quero as coisas boas que Ele pode me oferecer. E essas 5 nécias realmente são algo terríveis. Eu lembro de quando eu entrei na igreja, há um bocado de tempo atrás, eu não lembro exatamente a data ou o tempo, mas já tem uma quantia de tempo. Quando a gente aceitava Jesus, as pessoas nos convenciam que nós tínhamos que orar até sermos batizados pelo Espírito Santo. E a nossa busca era tão intensa que todos os dias, se tivesse oração, onde tivesse, nós estávamos orando dentro da igreja. Fazíamos campanha, era 6 horas, era de madrugada, era onde fosse, e em casa a gente ainda orava. E a gente era tão sedento por buscar a presença de Deus e trazia isso como algo tão importante que nada mais importava a não ser buscar aquilo que Deus tem para nos dar. E o batismo com o Espírito Santo é a primeira comprovação de revestimento de poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos lutar contra as tentações, contra o pecado, contra as lutas diárias. E a busca por isso era algo maravilhoso, e todos que aceitavam a Jesus imediatamente buscavam isso de todo o coração. E o desejo era, o ardor é algo verdadeiro. E quando eu entrei na igreja, eu tentei e fiquei por mais de 1 ano orando e pedindo todos os dias para ser batizado. E eu cansei de ver pessoas que entravam na igreja e no primeiro dia, quando reconciliavam, aceitavam Jesus, já eram renovadas e falavam em mistério. E eu olhava: meu Deus, o que está errado comigo? Então eu não desistia, eu orava era mais. Eu dobrava ainda mais porque eu queria ainda mais. Não era porque irmão foi batizado ou isso ou aquilo, é porque eu necessito do Espírito Santo na minha vida para ser guiado. E eu buscava com muita vontade. E até que um dia maravilhoso o Senhor teve misericórdia de mim. Por mais de 1 ano buscando, Ele me batizou. Eu fui batizado. E algo maravilhoso, irmão, eu fui cheio, uma alegria tremenda. E o Senhor me encheu de uma forma tão maravilhosa. Só que a busca não termina por aí. Porque eles diziam que haviam outros dons. Revelação, cura, maravilhas. N outros que eu deveria buscar também. A busca pelo Senhor, ela tem que ser, ela é infinita. O que Deus tem para nós é algo infinito. Não é algo que pode parar, que eu vou alcançar e não preciso mais. Sempre, quanto mais você busca, mais Ele tem para te oferecer. A fonte do Senhor é inesgotável. Algo do azeite que Ele quer derramar sobre a minha e sobre a tua vida não tem limite. Basta tão somente que a gente se disponha a buscá-lo. E o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente querem buscar a presença de Deus, onde nada mais irá importar a não ser buscá-lo de verdadeiro coração. E você vai experimentar algo diferente, algo que você nunca viveu, algo que talvez ninguém que você conheça tenha vivido. E experiências novas Deus tem para te mostrar, tanto para ti, quanto na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu bairro, aleluia. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo. A gente entende aqui que essas prudentes fizeram o correto. Levaram azeite, estavam preparadas, estavam munidas, cheias do Espírito Santo de Deus. E tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Meus queridos, esse texto eu já li inúmeras vezes e o Senhor sempre falou muito comigo. Mas quando eu cheguei nesse ponto em que se diz tardando o noivo, eu pude perceber o seguinte, em que fala: foram todas tomadas de sono e adormeceram. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu aceitei Jesus, vamos dizer, tem uns 15 anos mais ou menos. Se pregava que Jesus viria. Quem aceitou Jesus antes de mim, como pastor, aceitou Jesus há mais de 20 e poucos anos, só tem 20 anos só de pastor.
ele ouvia se as pregações era que Jesus iria voltar. Então, no decorrer desses 20 anos, muitas pessoas já tiveram esta mensagem como tardia, assim como diz a palavra do Senhor. Muitos já têm como, mas falam desde muito tempo que o Senhor viria e, sabe, parece que nunca vem. E as pessoas foram esfriando. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, que antes venha a apostasia e se manifestem o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe o que se diz aqui? Que antes do arrebatamento da igreja vai se vir a apostasia. Apostasia é que muitas pessoas que acreditavam em Deus vão deixar de acreditar, ou deixar de acreditar que a vinda dele existe, vão deixar de acreditar na palavra de Deus, vão achar que isso tudo é balela, que é apenas um conto de fada, vão dizer que isso aqui não, sabe, falam há tanto tempo, já era para Jesus ter voltado, já tem 2000 anos, ele não voltou. E se você for falar sobre a vinda de Jesus, algumas pessoas vão ter ela como algo tardio. E se hoje se pregar sobre a vinda de Jesus, sabe qual é a expectativa da maioria das pessoas? É a seguinte, eu vou dizer para vocês. Quando você pensa em arrebatamento, não pensa, eu vou estar aqui hoje, vou criar os meus filhos, e na minha velhice eu vou ter esse encontro com os céus. Você prepara toda a sua vida como se você fosse viver até a velhice, como se você fosse criar os seus filhos, como você fosse ter seus netos, porque você esquece e não tem um compromisso real, como se a vinda do Senhor pudesse ser hoje. A gente olha para a vinda de Deus como se ela não pudesse ser nesse momento, enquanto eu ministro a palavra dele. A gente olha e imagina a vinda dele como algo tão distante, porque se pregava já há tanto tempo, então ainda está aqui mais há uns 100 mil anos, talvez eu morra e não veja. E a gente não vive isso como uma verdade de que o arrebatamento pode ser agora. Então se cria a apostasia depois desse sentimento, o esfriamento espiritual. Muitas pessoas esfriaram espiritualmente, muitas pessoas deixaram de acreditar, deixaram de buscar a presença de Deus, buscaram de buscar verdadeiramente o verdadeiro evangelho, e vivem um evangelho de facilidade, onde se é pregado hoje em dia um evangelho com muita facilidade, o evangelho coach, onde só se fala de conquistas. Não que seja pecado, irmão, Deus colocou a igreja para vencer nesse mundo, Deus te fez por cabeça e não por cauda, e todas as promessas da Bíblia, elas são para nós mesmos. Mas criou uma igreja que não sabe perder, que não sabe ouvir um não, que não sabe passar pelas dificuldades, que só quer o venha a nós. E quando fala que tardando o noivo, vai dizer o versículo que eu acho muito lindo, que está lá em 2 Pedro, que explica talvez esse sentimento de que tardando-se o noivo. Está em 2 Pedro, no capítulo de número 2, trazer para os irmãos aqui. Aleluia. Meus queridos, esse texto, ele explica para nós o porquê essa questão do tardia. Porque as pessoas têm a vinda do Senhor como tardia, e que é algo que assusta as pessoas. Eu marquei o texto aqui, fala sobre a vinda do Senhor. Ele vai dizer que ainda que muitos tenham por tardia a vinda do Senhor, ela tem simplesmente um sentido. O único sentido de que se tem a vinda de Deus por tardia é porque o Senhor não quer que se percam. 2 Pedro, no capítulo de número 3, o versículo de número 9, que ele vai dizer o seguinte: é porque o Senhor sabe, capítulo de número 3, versículo de número 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada,
As pessoas julgam que a vinda de Deus é demorada e que ela é tardia e que não virá. Mas pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que eu entendo aqui nesse versículo? Que o Senhor demorou para nós, esticou aquilo que parecia ser a sua vinda, porque Ele não quer que ninguém se perca, porque Ele quer que todos se salvem, porque Ele não quer que ninguém fique para trás. O objetivo do Senhor é retardar a sua vinda ao nosso objetivo, e a nossa visão é para que todos sejam salvos. Porque hoje, se o Jesus vier agora, nesse momento, ou se Ele tivesse vindo há 2 anos atrás, 3 anos atrás, talvez muitos dos que estão aqui não iriam subir para o céu. Mas o Senhor ainda retarda, na nossa opinião, no nosso ponto de vista, é para que você tenha tempo de salvar a sua família, para que você busque aquele seu filho, aquele seu parente, o seu esposo, a sua irmã, o seu vizinho, para buscar para o reino de Deus, mesmo que ele esteja desviado, mesmo que ele esteja afastado da presença do Senhor, é porque Ele não quer que ninguém se perca. E sabe o que nós fizemos? Quando Ele tardando o noivo, o que a gente fez? O que a igreja fez? Dormiu. Que é o texto de Mateus que fala. O Senhor tarda a sua vinda para que todos possam ser salvos. Mas aqui no capítulo de número 25 vai dizer: e tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono. Todos dormiram e esqueceram da promessa. Todos ficaram sem se preocupar com a vinda de Deus. E eles falam de todos dormiram. Não somente as 5 nécias, mas as 5 prudentes também dormiram. Todas dormiram. Até as que estavam com azeite, até as que estavam preparadas, elas dormiram. O Senhor está voltando e a igreja dele está dormindo. É isso que está escrito aqui. Não foram só as loucas que dormiram, não. Não foram só as nécias, não foram só as despreparadas, não foram só as que buscam o Senhor de qualquer maneira, mas todas dormiram. Todas achando que Jesus vai demorar para vir, começaram a fazer outras coisas, começaram a viver de qualquer maneira, começaram a esquecer o verdadeiro propósito e esqueceram que Ele pode vir a qualquer momento. Eu me espantei quando li esse versículo, porque a ideia que eu tinha era que somente as loucas despreparadas poderiam ter adormecido, poderiam ter deixado para lá as coisas de Deus, poderiam ter deixado como tardio a vinda do Senhor e não se preocupar com isso. Mas quando ele fala que todas dormiram, sabe o que eu entendo? Se as 5 prudentes estivessem acordadas, elas tinham dito antes para as nécias: ei, volta lá, busca azeite. Elas tinham se levantado antes: ei, ainda dá tempo, volta, ora, jejua e busca. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja e as pessoas que estão indo para o céu não estão nem vendo? Quantas pessoas estão morrendo dentro da tua casa e você está indo caminhando para o céu e não está nem vendo? Porque a igreja nesse tempo está dormindo, está esquecendo de buscar as almas, está esquecendo de ir ao encontro. Porque o propósito do Senhor para tardar a sua promessa é para que ninguém se perdesse, mas para que todos fossem salvos. Mas a igreja entendeu diferente e todos dormiram. E é triste ler isso e entender dessa forma. Mas cada dia mais e mais a gente não se vê falar sobre o arrebatamento. A gente não se vê falar mais sobre santidade. A gente não se vê falar mais sobre propósito. A gente não se vê falar com uma vida, sabe, em obediência. Porque a igreja está dormindo. E a busca da igreja não é mais essa. A igreja está dormindo no seu verdadeiro propósito. E muitas das vezes não está se preocupando em buscar as almas, em ganhar almas para Jesus. É preocupante isso. A igreja saiu ao encontro do noivo, mas dormiu no meio do caminho. Esqueceu, deixou para lá, achou que tardou. Folgou. A igreja tem que estar avivada, a igreja tem que estar firme, a igreja tem que estar em pé a todo momento. A igreja não pode esquecer da vinda do Cordeiro, a igreja não pode esquecer da verdadeira promessa. Porque o verdadeiro propósito de eu e você estarmos aqui é para ir morarmos no céu. Não existe nada além disso, não existe nada maior do que isso.
Não existe propósito superior a esse, a não ser de que eu e você somos escolhidos para sermos salvos e morarmos no céu. Mas que diante disso a gente tem que se levantar como um grande exército para buscar a salvação de outras pessoas também. Mas sabe o que eu me alegro? É que quando a igreja estava dormindo, quando as nécias e as prudentes estavam dormindo, ouve-se uma voz. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai-lhe ao encontro. E nessa noite eu venho aqui, movido pelo Espírito Santo, para gritar nessa noite, para impactar você e chamar a sua atenção. Ei, Jesus está voltando. Eis o noivo, sai ao encontro. É tempo de buscar a presença de Deus ainda mais. É tempo de buscar as coisas do Senhor ainda mais. É tempo de orar como se nunca orou antes. É tempo de jejuar como nunca se orou antes. É tempo de fazer as obras de Deus como nunca se fez antes, porque a vinda dele está mais próximo hoje do que estava ontem, e amanhã estará mais próximo. E pode ser que eu e você não estejamos preparados para esse momento. Quando eu grito aqui nessa noite: ei, eis que vem o noivo, eu quero dizer que nós temos que correr para ganhar os nossos familiares. Nós temos que nos preocupar, porque Jesus já está voltando, e a hora é essa de buscar ganhar o seu filho, o seu esposo, o seu vizinho, o seu amigo. Não deixe para depois, não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo. Não deixe para depois, para viver o verdadeiro evangelho, para viver o propósito que Cristo te chamou. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de fazer qualquer coisa, não é tempo de deixar para lá. Ei, é tempo de buscar, porque eis que veio o noivo, e ele quer buscar uma igreja santa, irrepreensível, adornada, preparada para morar no céu. Aleluia. Esse grito aqui, meus amados, não é a igreja que grita, é o Espírito Santo que diz: ei, eis o noivo. A igreja está dormindo, a igreja esqueceu, a igreja abandonou o primeiro amor, abandonou o primeiro propósito, abandonou a busca verdadeira. Sai ao encontro, volta a buscar ao Senhor, volta a fazer as coisas que o Senhor te mandou. Aleluia. Oh, aleluia. Eu lembro muito bem que quando eu na mocidade, quando nós cantávamos louvores ao Senhor, e nos falando sobre o arrebatamento, nós cantávamos em uma verdade, uma sinceridade tão pura, como se Jesus viesse naquele momento e o céu já estivesse aberto, e eu olhando para o céu, como se: ei, Senhor, pode vir agora, eu quero agora, pode vir, Senhor, porque eu quero morar no céu. E não havia nada mais que eu quisesse. Talvez você está fazendo planos: eu quero primeiro me casar, eu quero primeiro ter filho, eu quero primeiro fazer minha faculdade, eu tenho um monte de projetos. Jesus não pode vir agora não. Ei, o que você está priorizando? O que você está colocando em primeiro lugar do que Deus? Quantas vezes a gente já viu um monte de gente postar aí: eu queria que Jesus viesse, mas primeiro eu queria me casar. Ei, o casamento da igreja é com o noivo lá no céu. Eu queria me formar, eu queria terminar minha faculdade. Ei, deixa isso tudo para lá. Se Jesus vier agora, você vai ser salvo e morar no céu, meu querido. Não estou falando para ninguém largar a faculdade, só estou dizendo que esse não deve ser o seu principal propósito. Deus vai te abençoar nessa faculdade, e lá você vai ganhar almas, lá onde você está. Seu propósito é ganhar almas lá na faculdade também. Mas a sua busca é ir para o céu e levar quem está lá para o céu também. Onde você estiver, na faculdade, no trabalho, esse é o propósito de Deus ter te colocado nesse lugar. Deus te abençoa onde você está, que é para você levar a palavra de Deus e ganhar almas ali também, porque o noivo vem. No versículo de número 11, diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo
que não vos conheço. Que terrível será para aquelas nécias que não deram ouvido à palavra de Deus, que não ouviram que alguém dizia, eis que veio o noivo, que não se prepararam a ouvir dizer que não vos conheço. Naquele dia não vai ter segunda chance, não vai ter outra oportunidade, mas vão se lembrar de todas as vezes que ouviram a palavra de Deus e não deram ouvido, de todas as vezes que tiveram a oportunidade de dobrar os seus joelhos e se encher de azeite e não buscaram. Esse dia será um dia de muito choro, de muita tristeza, porque elas vão se arrepender de tudo que fizeram, mas já será tarde demais, já não haverá mais esperança. Só que o versículo de número 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos? Eu tenho que estar constantemente vigilante, constantemente preparado para ir para o céu, constantemente disposto a fazer a obra de Deus como prioridade, sabe, buscar a Deus de todo o meu coração.